bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo o vídeo. Meu nome é Eduardo, faço parte da Alfa Cursos Náuticos. Novamente, pessoal, vou falar aqui, eu trabalho aqui no centro da cidade, não tenho estúdio, então infelizmente vai ter um som aí no fora o meu, né? Um som ambiente de carro passando, uns abençoados conversando aqui na frente do meu escritório. Então assim, peço desculpa aí para vocês, tá? Aqueles que puderem se inscrever, curtir, compartilhar, nós agradecemos. E estamos criando esse meio de vocês poderem estudarem para ser aprovado aí na prova de arraiz amador junto à Marinha, tá bom? Vamos falar agora sobre manobras de embarcações, né? Primeiramente a gente tem que saber algum tipo de conceito, que é atracar, desatracar, fundear e suspender. Então atracar é prender uma embarcação qualquer a um cais ou a outra embarcação que já esteja atracada. A atracação de navio faz-se por meio de cabos de grande bitola, né, que são as espias. Isso aí a gente falou na aula anterior ali, né, no vídeo anterior, perdão. Então, dentre os cabos de amarração, nós temos a boça, que é o cabo destinado a amarrar embarcação miúda, e as espias, são cabos de amarração para embarcações de médio e grande porte. Né? Dentre as espias, nós temos os lançantes, springs e travesses. Lançante de proa e de popa, spring de proa e de popa e a espia de través. Tá? Desatracar é a manobra inversa da atracação, ou seja, desamarrar o navio do cais ou de outro navio. Fundear é a manobra de lançar uma âncora ao fundo para ela manter a embarcação segura e parar em determinado local. Fundear é o ato de você lançar o seu ferro ou a sua âncora, né? Mais conhecido aí no ditado popular ou na gíria popular, eu vou lançar minha poita. Mas no caso aqui da prova junto à Marinha, o nome correto, né, o termo náutico correto seria fundear, tá? Suspender é o ato de você içar a âncora, recolhendo a amarra de um fundo para permitir a movimentação do navio. Então, se você vai fundear, você vai lançar o seu ferro ou sua âncora. Se você vai suspender, você vai recolher o seu ferro ou a sua âncora, tá certo? Leme, estrutura metálica ou de madeira, que tem por finalidade dar direção à embarcação e mantê-la no rumo determinado. Pergunta que geralmente cai na prova: são partes de um leme ou fazem partes de um leme? Primeiramente, não vamos imaginar o leme como se fosse um motor de popa. Então, fazem parte de um leme. Aqui, se fosse um motor de popa, eu tenho o acelerador. Aqui eu tenho a cabeça do motor, né? Por exemplo, se ele for o motor da Yamaha, Mercury, Johnson, então aqui na cabeça vai ter o fabricante e a potência dele, né? E eu tenho aqui a rabeta. Então fazem parte de um leme cana, madre e porta. Então a cana é a parte do acelerador, a madre a parte da cabeça do motor e a porta é a rabeta. Então, questão de prova: fazem parte de um leme ou são parte de um leme? Cana, madre e porta, tá? Geralmente aí nos treinamentos a gente faz até um meio mais brincalhão, né? Fazem parte de um leme cana, madre e porta, tá? O aluno não está se esquecendo aí e está acertando essa questão. Muito fácil essa questão, tá bom? Hélice, estrutura metálica que possui pás e serve para movimentar a embarcação através de seu próprio giro, acoplado através de um eixo longitudinal a um motor. Então aqui a gente tem o modelo da hélice. A hélice geralmente tem 3, 5 pás, tá? Aí tem a hélice de passo direito. Direções do vento relativo ao barco, né, a embarcação. Geralmente quando vai navegar, algumas pessoas elas imaginam que se está chovendo, se está sol, dá para fazer, não dá. Primeiramente, o seu inimigo quando você for navegar é o vento. Por quê? Pode estar um tempo de chuva que for, se não estiver ventando, não há perigo. Agora, se tiver um tempo ensolarado, e aqui em Presidente Tasso faz muito sol, por exemplo, aí um dia aí com 40 graus, ventando para dedéu, é perigoso, né?
Então você tem que saber, primeiramente, quando for colocar a embarcação na água, qual é a temperatura, né? E a velocidade do vento para aquele dia. Então, barlavento é a entrada do vento na embarcação e sotavento é a saída, né? Então, se eu estou conduzindo uma embarcação, barlavento é boreste, soltavento será bombordo. Aqui no desenho eu tenho que barlavento bombordo, sotavento boreste, entendeu? Se neste caso, né, do desenho barlavento bombordo, sotavento boreste, quer dizer que eu vou estar navegando, o vento, a corrente irá empurrar minha embarcação para boreste. Então eu tenho que manter o que? Bombordo. Lógico, independente aí para onde você esteja indo, tá certo? As espias já havia falado para vocês anteriormente, né? Aqui a gente está mostrando um modelo de uma embarcação atracada. Aqui no caso ali das espias já tem um desenho, tem esse desenho também na nossa apostila. Procedimentos básicos de atracar, né? Sempre que possível deve-se atracar contra a corrente ou o vento e com pouco segmento. Lembra que a gente sempre fala no treinamento? Qual a velocidade para atracar e desatracar uma embarcação? 3 nós, né? Um nó, 1,8 km por hora. Então o ângulo correto ali para atracação é no ângulo ali de 45 graus. Embarcação com duas hélices deve atracar com um ângulo de 10 graus a 20 graus, com velocidade reduzida. Procedimento básico de desatracar. Com corrente de proa, folgar primeiro os cabos de vante e manter os de rés apertados. Então aqui o que vai acontecer? Ó, vou mantê-lo, vai abrir, avante, vai soltar e continua, tá certo? Aí largar cabos a ré, abrir a polpa com os cabos de vante ou usar o motor dando máquinas atrás mais o leme. Vai começar o que? Abrir. Aí depois vai dar máquinas a ré. Com a polpa safa, largamos os cabos de vante e dando máquinas atrás, tá? Afastando a embarcação e manobrando o leme, colocamos a proa na direção desejada, tá? Atracação com vento ou corrente perpendicular ao cais. Pessoal, perdão novamente aí, tá? Por causa do barulho. Então aqui, ó, deve se aproximar com a embarcação paralela ao cais com pouco segmento. Então eu venho com a embarcação, barlavento boreste, soltavento bombordo. Então a corrente vai empurrar a minha embarcação para bombordo, tá? Aproximação a sotavento. Aqui já é diferente. Barlavento bombordo, soltavento boreste. Então eu vou me aproximar com um ângulo de 45 graus. 45 graus, tá certo? Aí vou lançar o meu lançante e depois amarrar o meu lançante de proa e depois o de polpa, certo? Desatracar do cais com vento ou corrente pela proa. Deverei largar todas as espias, exceto a que diz de vante, na polpa, que é o spring de polpa, que é aquele cabo de suporte, mantendo o leme contrário ao cais, porque o vento começa a entrar, a corrente, e vai abrir a embarcação. Quando começou a abrir o bico de proa, eu vou soltar o meu spring de polpa, tá certo? Desatracar do cais com vento ou corrente de polpa. Seria a manobra inversa da anterior. Deverei largar todas as espias, exceto a que diz para ré na proa, o spring de proa, mantendo o leme na direção do cais. Então aqui, ó, corrente, vento, vou abrir a polpa da minha embarcação, entendeu? E depois vou dar ré. Para quê? Logicamente depois tem que soltar o cabo de armação, tá? Venho dar ré e sigo minha singradura. Tendências da proa na manobra, né? Então aqui, o que vocês têm que ter um certo cuidado aí? Só um momento.